Professor André Figueiredo, mais uma aula, módulo 7, capítulo 19, as atividades agropecuárias e suas configurações espaciais. Tá? Continuação, é uma aula do segundo ano do ensino médio, ok? Vamos lá então. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações de trabalho no campo, tá? Dando continuidade ao capítulo 19 aí, ok? Então vamos permear aí as relações de trabalho, como elas acontecem, tá ok? Eu iniciei com algumas modalidades aqui de trabalho no campo, né? Nós temos desde a mão de obra familiar, que está diretamente relacionada à agricultura de subsistência, né? A agricultura tradicional, é aquela agricultura que ela é descapitalizada, ela usa técnicas rudimentares ainda, tá? Com intensa mão de obra e basicamente ela utiliza a própria, né, estrutura familiar no desenvolvimento e nas práticas da agricultura e da pecuária, tá? Esse tipo de relação de trabalho no campo ainda é muito comum, tá? É muito comum em função de que no espaço rural muitas famílias têm, né, como renda, né, a sobrevivência deles está ligada ao trabalho no campo. Então todos acabam tendo que trabalhar, todos acabam tendo que desempenhar uma atividade no campo, ok? Desde o cultivo, a criação de animais, todos acabam desempenhando uma função. É claro que em muitas situações isso vai de encontro, até mesmo pela legislação, com a questão que envolve o trabalho, né, a mão de obra infantil. Mas entendemos também que essas relações no campo, com o uso da mão de obra familiar, a presença das crianças é fundamental, né, para o desenvolvimento, né, e a geração de renda. Por exemplo, as crianças ficam responsáveis por lidar com os animais e tudo mais, ok? O trabalhador temporário, né? Nós temos aí o trabalhador temporário. O trabalhador temporário, obviamente, ele não tem vínculo, né? Um vínculo imediato com a empresa. Necessariamente essa relação é uma relação que denigre muito o trabalhador no campo. Por quê? Porque como ele é temporário, ele está diretamente, vamos dizer, à mercê dos seus direitos trabalhistas, tá? Geralmente, às vezes rola um contrato de trabalho, né? Às vezes tem um contrato de trabalho e às vezes não, né? Às vezes essa relação de contrato ela boca a boca, né? Então essa relação de trabalho ela denigre muito o trabalhador no campo, tá ok? Nós temos aí desde os boias frias, né? Essa figura é uma figura emblemática, né, dos boias frias. São trabalhadores principalmente dos grandes canaviais que são contratados, né, por tempo determinado para desenvolver, principalmente durante o período da colheita, né, da safra, da colheita, para trabalhar nas grandes usinas, né, de açúcar e álcool, tá ok? Temos também, a exemplo, os chamados corumbás, né? Os corumbás são os trabalhadores que trabalham na safra, durante o período da safra e colheita da laranja. Então, às vezes, são migrantes, né, trabalhadores migrantes, que ficam 2, 3 meses longe de casa, aí trabalham durante o período da safra, e quando acaba esse período acabam retornando, né? Inclusive é um trabalho sazonal, tá? É um trabalho sazonal, ok? O trabalhador assalariado, né? O trabalhador assalariado em si, a grande vantagem é que ele tem seus direitos garantidos, né? Ele é amparado pelas leis trabalhistas, tem direito a 13º, férias, fundo de garantia, ok? É o trabalhador que tem carteira assinada. E é claro que com o desenvolvimento da agricultura, né, com a modernização do campo, esse trabalhador assalariado, ele deixa de ser essencialmente, né, um trabalhador simples, mas também passa a ser, na verdade, um técnico agrícola, né? O exemplo que nós temos aí de vários trabalhadores que possuem hoje cursos técnicos, nível superior, e permanecem no campo
né, principalmente atendendo a essa necessidade do agronegócio hoje. Nós temos os operadores de colheitadeiras, de tratores, tratoristas, né? Nós temos os técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, né? Técnicos em laboratório, que na verdade acabam suprindo essa necessidade do agronegócio hoje. Tá? Existem também outras modalidades de trabalho no campo, como os meeiros, né? O que são os meeiros? Né? Os meeiros são aqueles que fazem um acordo, né, com o dono da terra, e eles acabam, por exemplo, produzindo pela metade de tudo que é produzido, né, no campo. A metade fica com o proprietário da terra e a outra parte com o que eles chamam de meeiros, né, que é o trabalhador rural, que praticamente ele vende a sua força de trabalho em função dessa metade de tudo que é produzido, tá bom? Existe o arrendatário, né? O que é o arrendatário? O arrendatário, na verdade, é aquele que ele tem a intenção de trabalhar, de produzir, né, na terra, mas ele não tem a terra. Então, como é que ele faz? Ele acaba arrendando a terra do outro, né? Ele paga para poder usar, para poder explorar esse recurso, que é a terra, tá? Então, por conta disso, é chamado de arrendatário. E tem também parceria, né? O sistema de parceria, que necessariamente envolve, principalmente na agricultura patronal, né? Que é a agricultura comercial, é a agricultura de alta tecnologia, a parceria, né? Às vezes o sujeito, ele uma parte do trabalho é destinada a ele justamente pela condição técnica, né? Às vezes ele possui máquinas, é detentor de máquinas, colheitadeiras, tratores, então ele faz uma parceria com o outro proprietário, tá ok? Essa também é uma modalidade muito comum no campo brasileiro, né? Uma das questões que se discute ainda hoje, né, por incrível que pareça, é a questão da escravidão por dívida, né? A escravidão por dívida, ela existe, né? É análogo ao trabalho escravo, tá? O que é a escravidão por dívida? A escravidão por dívida, ela funciona da seguinte forma: o sujeito, ele é contratado, né, para trabalhar numa empresa, né, numa fazenda, e dali, né, no momento da contratação dele, ele entrega seus documentos, tá? Com a intenção de que vai ter a oportunidade de trabalho, vai ser registrado em carteira e tudo mais, tá? Vai ter os seus direitos trabalhistas, vamos dizer, garantidos, e de uma hora para outra, quando chega o dia do pagamento, é descontado dele o material, as ferramentas, a acomodação, a alimentação diária, né? Almoço, janta, tá? Tudo isso é descontado no final do trabalho, né, no final de um mês de trabalho. Então, quando chega o dia dele receber, o que acontece? Tudo é descontado e chega um determinado momento em que ele percebe que, na verdade, ele não tem nada a receber. Na verdade, ele está devendo ao patrão. Então, ele tem uma dívida com o patrão. Por quê? Porque ele recebeu acomodação, alojamento, ele recebeu alimentação durante esse tempo, ele recebeu ferramentas para poder trabalhar. Então, durante todo esse período que ele trabalhou, tudo isso é descontado do seu salário. E aí ele se dá conta que ele tem uma dívida com o patrão. Ao tentar ir embora, né, se desvencilhar dessa situação, ele, na verdade, ele tem os seus documentos retidos, e aí muitas das vezes, inclusive, os seguranças das fazendas acabam impedindo a saída desses trabalhadores. Então, aí nós temos uma caracterização do que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão, né, semelhante à escravidão, é o que nós chamamos de escravidão por dívida, tá ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia como isso é muito sério, né? Aqui nós temos aqui um raio-x, né, do trabalho escravo no Brasil, né? É muito forte isso, mas no Brasil nós ainda temos trabalho escravo, né? Um trabalho análogo, né, à escravidão, tá? Então, ó, tem aqui, ó, 52 mil trabalhadores foram resgatados desde 1995, tá? Aqui eu tenho um mapa, né, com a origem principalmente
dos estados onde se registra a escravidão por dívida, tá? 83% dessa população tem entre 18 e 44 anos, tá? E 95% são homens, ok? Então, como é que funciona essa situação? Né? É caracterizado, né, o trabalho escravo, né? A questão tem a ver com o trabalho forçado, né? O indivíduo ele se vê obrigado a trabalhar, se vê obrigado a produzir. Há uma jornada exaustiva, isto é, trabalha-se mais de 16, 18 horas por dia, tá? Há relatos, né, de muitos trabalhadores morrerem de exaustão, ok? De cansaço. Servidão por dívida, que é essa questão, né, onde o sujeito se vê endividado, né? No final ele não tem o que receber, ele tem o que pagar. Né? E as condições degradantes, né? Isto é, o sujeito, além de ser obrigado, ser forçado a trabalhar uma jornada exaustiva, ele, na verdade, ele não tem condições nenhuma de higiene, né? O sujeito, às vezes, por exemplo, as acomodações, né? Eu tenho aqui como exemplo aqui, né? O sujeito não tem uma cama, não tem um ambiente decente, um banheiro, né? Uma latrina, tá? Não tem um ambiente para poder se alimentar, a sua alimentação ela não é refrigerada como deveria ser, ok? Então, por conta disso, essa situação é um agravante. E uma outra situação que aconteceu no passado, foi em 2004, né, que marcou, né, foi o símbolo da escravidão no Brasil, foi o assassinato, né, de fiscais do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, em Minas Gerais, na cidade de Unai, tá? Então, fiscais do trabalho que estavam indo multar um fazendeiro, eles foram assassinados, né, quando estavam se dirigindo a essa fazenda, ok? Então, é uma situação muito grave no país ainda, né? Claro que nós estamos falando do espaço rural, mas isso também existe no espaço urbano, tá, ok? Isso aí vai ficar para a próxima aula, tá? E os trabalhadores sem terra, né? Nós estamos falando das relações de trabalho no campo, então agora nós vamos falar um pouquinho dos trabalhadores sem terras, que são aqueles trabalhadores que obviamente foram desprovidos dessa condição de ter a sua própria terra, né? A terra ela tem que exercer a sua função social, a terra ela tem que produzir renda, gerar emprego, né? Produzir alimentos, ok? Então existe também uma parcela da população que historicamente ficou à margem dessa situação, né? Alguns perderam suas terras, foram desapropriados pelas questões capitalistas, né? Onde os grandes proprietários, né? O latifúndio no Brasil ele só vem aumentando, e essa também é uma questão que a gente vai trabalhar, né, no próximo capítulo, mas a gente já adianta um pouquinho, né? Então essas relações de trabalho no campo, né, deu origem inclusive aos movimentos sociais no campo. Como exemplo, nós tivemos as ligas camponesas. Essas ligas camponesas elas surgiram, né, na década de 40, né, e persistiram de 40 até 1960, tá? De 1940 a 1960, o final do governo Getúlio Vargas, né, até 1960. Em 60, 64, elas desapareceram por quê? Foi o período da ditadura no país. Então, essas ligas camponesas, elas tinham um caráter, né, vamos dizer assim, de busca, né, pela reforma agrária no país, né, a luta pela terra, a luta pela posse, pela distribuição mais justa de terra no país. Então, essas ligas camponesas foram encaradas como um movimento socialista no país. Então, durante o regime militar, né, em 1964, com o golpe militar, essas ligas camponesas elas praticamente desapareceram em função do regime militar, né? Alguns órgãos também, né, algumas instituições acabaram também ajudando, né, essa população do campo em busca dos seus direitos pela posse da terra, como a Comissão Pastoral da Terra, né, ligada à Igreja Católica, que também ajudou muito nesse processo de início e discussão da reforma agrária no país, que a gente também vai ver mais lá na frente, ok? E
De 1964, praticamente, até 1984, né, foi o período da ditadura, em 1984, 85, veio o período da redemocratização no país, aí nós voltamos com os movimentos sociais no campo, a partir do surgimento do MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, onde os originários praticamente das ligas camponesas, né, com o processo de redemocratização no país, o fim da ditadura, esse movimento ele se organiza e ganha muita força, né? Então, cada vez mais esse movimento ele luta, né, pela reforma agrária no país, pela implementação da reforma agrária no país, que é o desejo de uma distribuição, né, mais justa da terra. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos no próprio governo, né, lá no Senado, a chamada bancada ruralista, né? O que é a bancada ruralista? São os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra que, na verdade, acabam garantindo os seus direitos pela posse da terra e cada vez mais deixando mais distante a ideia de se implantar no país uma reforma agrária, ok? Então, essa bancada ruralista, ela existe, ela é muito forte, né, no nosso governo, e o que dificulta principalmente é que se concretize esse desejo de reforma agrária no país, ok? Obrigado aí, até a próxima aula.